Hi, amigos! Esse é o canal ABS Construção e eu sou o Dr. Antônio Schultz. O canal direcionado para quem se interessa pela construção civil, por temas relacionados com a construção civil e com a construção dental. De maneira que nesse vídeo eu vou comentar acerca de uma dúvida que me surgiu quando eu estava estudando e preparando o vídeo sobre bioconcreto. Porquanto, como vocês sabem, eu não sou engenheiro civil, eu sou dentista, cirurgião dentista e sou farmacêutico aqui pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu estudei pós-graduação, mestrado e doutorado em patologia bucal e também eu frequentei algumas aulas de engenharia biomédica na HC Anhalt, Hochschule Anhalt, na Alemanha. E no contexto da farmácia, as minhas especialidades são a bioquímica e a química orgânica. De maneira que, quando surge algum tema relacionado com a construção civil, no contexto da odontologia, que guarda uma relação com a construção dental, eu me atrevo a comentar. E relativamente ao bioconcreto, eu me interesso pelo tema justamente por eu conhecer um pouco de química orgânica, de bioquímica, conhecer um pouco de microbiologia, então essa relação das bactérias com o bioconcreto me interessa. E quando eu estava preparando essa aula, eu me deparei com o seguinte questionamento. Como nós sabemos, as bactérias, muitas das bactérias, elas são produtoras de ácido. Será que, associado a esse efeito selador das microfissuras e porosidades do concreto, que se sabe que as bactérias, quando incorporadas ao concreto, apresentam, será que em decorrência dessa produção de ácidos pelas bactérias, esses ácidos produzidos por essas bactérias não comprometem, não causam corrosão na armadura do concreto estrutural? Então, essa dúvida, se não causa corrosão nos ferros que constituem essa armadura do concreto estrutural, é que eu fui pesquisar a respeito desse tema e que eu acredito que seja um tema, um questionamento que também interessa a audiência interessada na construção civil e na construção dental. E se você se interessou pelo vídeo, por esse tema, eu sugiro que continue assistindo esse vídeo. Mas antes, vamos à vinheta. Isto posto, eu ressalto que o tema desse vídeo, a participação dos micro-organismos na formação do bioconcreto, e se esses micro-organismos eles desempenham um papel ativador ou inibidor da corrosão, seja do concreto, seja da armadura do concreto estrutural, ele transcende ao tema da construção civil, ao tema da construção dental, e se direciona também, pode ser estudado no contexto também, por exemplo, do abastecimento de água, do abastecimento de gás, e também em um contexto não somente da corrosão envolvendo esses mecanismos de abastecimento de água, de abastecimento de óleo, da construção civil, da construção dental, mas também a relação desses mecanismos no contexto da saúde das pessoas, porquanto o abastecimento de água, abastecimento de óleo, a corrosão envolvendo
envolvendo, por exemplo, os metais de uso odontológico, como, por exemplo, a corrosão das restaurações de amálgama dental, ou então quando substituída por resina compostas. As resinas compostas, os polímeros das resinas compostas também sofrem um processo de corrosão. Isto posto, nós passamos a definir o que seja a corrosão para posteriormente adentrarmos no tema da biocorrosão e explicarmos se a participação desses micro-organismos contribui ou atenua o processo de corrosão quando adicionados ao concreto, formando bioconcreto. Basicamente, a corrosão, como nós sabemos, é uma reação de oxirredução, que envolve reação de oxidação e de redução, ou seja, reações essas que decorrem da transferência de elétrons de uma região de oxidação para uma região de redução. Usualmente, a região de oxidação, ela guarda uma relação com o ânodo e apresenta uma carga positiva, porquanto esses elétrons, ao se direcionarem para o cátodo, ou seja, para promoverem uma redução de um agente presente nesse cátodo, se torna negativo. De maneira que a corrosão, pela corrosão, ocorre no ânodo a transferência, a perda de elétrons do ferro para o cátodo, em que, no cátodo, a água em presença do oxigênio, ela se reduz, ela recebe esses elétrons e se reduz. E ao se reduzir, ela promove a decomposição da água, gerando ânions oxidrilas. Ânions oxidrilas esses que se dirigem do cátodo para o ânodo, causando a formação do que nós conhecemos por ferrugem, qual seja a formação do Fe2O3H2O, que é basicamente a ferrugem. Então, esse é o processo natural, de corrosão que ocorre nas estruturas, nas barras de ferro que constituem o concreto estrutural. É importante se ressaltar que quando essa estrutura, essa armadura de ferro está completamente envolta pelo concreto, ela se encontra num estado de corrosão que pode ser considerado passivo, ou seja, não existe a corrosão, mas ela está sujeita a um processo de corrosão se essa passividade que é obtida em decorrência de reações que se processam no concreto com a formação de uma película à base de hidróxido de cálcio em um pH entre 12 a 13, for quebrada, de maneira que, baixando esse pH em presença de oxigênio, de umidade, essa passividade ela é quebrada e o concreto, as estruturas presentes, as armaduras de ferro presentes nesse concreto sofrem o processo de corrosão. Usualmente os agentes que determinam o início desse processo de corrosão são basicamente o cloreto, o carbonato, o baixamento do pH de 12 a 13 para menos de 8, a presença de ácidos
E, inclusive, a presença de micro-organismos que produzem também essas reações de oxirredução pode determinar esse processo de corrosão. Usualmente, esse processo de corrosão, decorrente desse processo de corrosão, resulta na perda da atividade funcional, seja da estrutura da armadura de ferro, que perde a sua resistência, seja a formação de poros, fendas e a separação, a perda da unidade do concreto, e também da separação entre o concreto e essa sua armadura de sustentação. Em síntese, esse é um mecanismo de corrosão que, ressalto novamente, decorre de reações de oxirredução por meio de um processo natural envolvendo o concreto e a sua estrutura de sustentação, envolvendo o concreto estrutural. A seguir, nós passamos a estudar a biocorrosão, ou seja, aquela corrosão em que essas reações de oxirredução são decorrentes do metabolismo de micro-organismos presentes nessas estruturas ou que foram introduzidas nessas estruturas. Compreendido o mecanismo da corrosão, nós passamos de uma maneira também bastante sucinta a estudar a biocorrosão. A biocorrosão nada mais é do que a corrosão induzida por micro-organismos, ou seja, os micro-organismos eles são os agentes dessas reações de oxirredução que ocorrem no ânodo e no cátodo, de maneira que os elétrons, semelhantemente à corrosão natural, eles são transferidos do ânodo, que se torna positivo, para o cátodo, que se torna negativo, por meio, basicamente, da transferência de hidrogênio, de maneira que no cátodo ocorre oxidação, no ânodo ocorre oxidação e no cátodo ocorre redução, em que as bactérias presentes no cátodo atuam como aceptoras desse hidrogênio, se reduzindo, porquanto elas possuem enzimas capazes de metabolizar esse hidrogênio. Existem basicamente duas reações, dois mecanismos pelos quais as bactérias promovem a biocorrosão, ou seja, o mecanismo químico, que é denominada de corrosão induzida por micro-organismos química, que tem como base, basicamente, a diferença entre esses dois tipos de biocorrosão é a transferência de elétrons, em que na biocorrosão química, na corrosão induzida por micro-organismos química, a fonte de elétrons são os hidrogênios, os íons de hidrogênio, os átomos de hidrogênio, enquanto que na corrosão elétrica, na biocorrosão elétrica, na corrosão induzida por mecanismos microbianos de uma maneira elétrica, por um mecanismo elétrico, a fonte de elétrons são os átomos de ferro que, ao perderem esses dois elétrons, para se estabilizar, para a sua última camada eletrônica se estabilizar, eles são cedidos justamente por esses átomos de ferro. Esses elétrons são cedidos por esses átomos de ferro presentes no ânodo.
As bactérias que usualmente promovem essa corrosão, essa biocorrosão, essa corrosão induzida por micro-organismos, elas são bactérias redutoras de sulfato, bactérias oxidantes redutoras de ferro, bactérias oxidantes de manganês, bactérias que induzem a geração de ácidos ou então de polissacarídeos extracelulares, de maneira que em tela nós mencionamos os principais micro-organismos geradores dessas reações de biocorrosão. É também importante se ressaltar que no contexto da biocorrosão, existem algumas bactérias que, a despeito de produzirem uma quantidade de polissacarídeos extracelulares, ou então de glicanos extracelulares, ou então de gerarem ácidos, elas também promovem, como produto da sua metabolização, produtos que são antimicrobicidas, de maneira que esse mecanismo, essa geração, o desequilíbrio entre a geração de ácidos, a geração de glicanos, de polissacarídeos, glicanos extracelulares, e também a geração desses produtos antimicrobianos na direção, seja da geração de ácidos desses polissacarídeos extracelulares, ou então na direção da geração desses produtos antimicrobianos, em que vai determinar se a reação ela se direcionará na direção da inibição dessa biocorrosão ou então na direção da promoção dessa biocorrosão. Tendo isso em mente, nós passamos a responder o questionamento primordial que serviu de base para a elaboração desse texto, desse vídeo, melhor dizendo, qual seja se as bactérias presentes no bioconcreto, elas atuariam na promoção ou na inibição da corrosão, da biocorrosão. Isto posto, nós passamos a analisar esse mecanismo da corrosão, da biocorrosão. Basicamente, como nós vimos, a biocorrosão é constituída por dois principais mecanismos: o mecanismo químico e o mecanismo elétrico, em que ocorre a participação dos micro-organismos. Basicamente, a corrosão, a biocorrosão, ela resulta de uma inter-relação entre micro-organismos, o metal, a superfície metálica e o ambiente em que se localiza esse metal e a formação do biofilme relacionado com os micro-organismos. De maneira que os micro-organismos, alguns deles, as bactérias redutoras de sulfato, bactérias oxidantes redutoras de ferro, bactérias oxidantes redutoras do manganês, bactérias produtoras de ácidos, bactérias produtoras de polissacarídeos extracelulares, dentre outras, elas têm participação, seja relacionada com a ligação, a aderência a esse metal, seja relacionado com os produtos do seu metabolismo. Os metais guardam uma relação relacionada com a interação com essas bactérias, a ligação com essas bactérias e também no contexto dos diferentes metais que podem sofrer corrosão, biocorrosão.
E o meio em que se encontra o metal e os micro-organismos, também a presença de carbonatos, sulfatos, sulfitos, óxidos, dentre outros elementos, a presença de ácidos, a pressão do oxigênio, do hidrogênio, dentre outros fatores, também vão determinar o direcionamento e a extensão dessa corrosão. Isto posto, nós já vimos dois mecanismos, já apresentamos dois mecanismos, ou seja, o mecanismo da despolarização no cátodo, que guarda uma relação com uma teoria que guarda uma relação com a presença das bactérias que, por serem aceptoras de hidrogênio e por possuírem enzimas que metabolizam esse hidrogênio, que promovem a transferência desse hidrogênio, atuariam nesse cátodo de maneira a proporcionar essa biocorrosão. Entretanto, essa teoria ela é questionada, essa teoria da despolarização, porquanto existem bactérias, e para alguns tipos de bactérias, que não são capazes de metabolizar o hidrogênio, essa teoria estaria incorreta. Para essas bactérias, os autores propõem que essas bactérias atuariam proporcionando a formação de sulfito de ferro, ou ferro sulfito, que presente no cátodo, em decorrência da diferença de potencial entre esse sulfito de ferro no cátodo e o ferro no ânodo, geraria uma corrente galvânica essa que promoveria a corrosão, de maneira que as bactérias atuariam mais no direcionamento de produzirem esse sulfito de ferro ou proporcionarem o acúmulo de sulfito de ferro no cátodo do que relacionada com a aceptibilidade e metabolização desses átomos de hidrogênio, desses íons de hidrogênio. A outra teoria, a teoria elétrica, em que as bactérias promoveriam a transferência dos elétrons diretamente do ferro, transferência elétrica diretamente do ferro presente no ânodo para o cátodo. E essa transferência, essa remoção dos elétrons diretamente do ferro se daria por contato direto da bactéria ou então através do seu pilo. De maneira que essas duas teorias também, elas no contexto de algumas bactérias, pode ser considerada incorreta, porquanto a distância percorrida por esse elétron desde a sua remoção do ferro no cátodo até determinados componentes, organelas estruturais na bactéria, de maneira a poder ser metabolizado, é maior do que realmente o deslocamento que esses elétrons sofrem. E no contexto dessa remoção direta desses elétrons do ferro no ânodo, pelas bactérias, admite-se que essas bactérias elas poderiam, dependendo da síntese de metabólitos, tanto intracelular quanto extracelular, determinar essa transferência, essa remoção direta desses elétrons do ferro. E, basicamente, dois deles são os cofatores, os dinucleotídeos reduzidos,
e os citocromos, que guardam relação, por exemplo, com a movimentação de elétrons relativamente à cadeia respiratória. E, finalmente, um outro mecanismo que guarda relação com essa biocorrosão é basicamente relacionados com o biofilme, com a estrutura, com a estruturação desse filme microbiano, em que a presença de sulfato, carbonatos, sulfitos, óxidos presentes nesse biofilme no contexto de diferentes pressões de oxigênio, de hidrogênio, do pH, determinará se esse biofilme atuará como um biofilme protetor ou promotor da biocorrosão, que é basicamente o que nós estudaremos a seguir. Isto posto, finalmente nós já dispomos de conhecimento para responder o questionamento inicial desse vídeo, qual seja, se os micro-organismos incorporados no concreto convencional, chamado de bioconcreto, se esses micro-organismos atuariam exacerbando a corrosão na armadura de ferro do concreto armado, ou então se esse bioconcreto atuaria inibindo essa corrosão, essa biocorrosão dessa armadura. Para tanto, nós vamos nos valer de um trabalho de revisão sistemática de um departamento de engenharia de uma universidade malasiana, que concluiu que, de fato, os micro-organismos, algumas espécies de micro-organismos, como os bacilos incorporados ao bioconcreto, eles atuam inibindo essa corrosão, essa biocorrosão. E os mecanismos relacionados com essa inibição são basicamente aquela capacidade de auto-reparo induzida por esses micro-organismos ao bioconcreto, de maneira que o concreto, tendo sido manipulado corretamente, não tendo sido liberado uma quantidade excessiva de calor decorrente da isotermia promovida pela reação de hidratação do cimento, essas bactérias do gênero Bacillus illustrata, entre elas promovem essa auto-reparo, essa auto-cicatrização do concreto, porquanto elas diminuem, elas promovem o selamento de determinadas porosidades, fissuras presentes nesse concreto de dimensões de até 1 milímetro, que contribuem para proporcionar um ambiente em nível da armadura de maneira a protegê-la. Um outro mecanismo é relacionado com a síntese e secreção de polissacarídeos extracelulares que vão promover uma camada, um biofilme de proteção em volta dessa armadura, de maneira a não possibilitar a corrosão, ou seja, a transformação do ferro em um óxido solúvel. E, para ilustrar essa proteção que esses micro-organismos propiciam, em tela é apresentado esse gráfico, então, no que nós podemos comparar que duas espécies de micro-organismos incorporados ao concreto, comparado com concreto convencional, em azul, que de fato esse bioconcreto ele resulta numa menor corrosão da armadura. No mais, eu agradeço
a assistência nesse vídeo, espero que ela possa ter colaborado no direcionamento de por que o bioconcreto, a incorporação de micro-organismos no concreto convencional, é um método sustentável, porque gera menos dióxido de carbono e é também econômico no direcionamento de que os métodos convencionais eles são eficientes somente por um determinado tempo. Gostaria também de agradecer ao Insoft, ao DU Recorder, ao Foxit PDF e ao deixa eu ver se eu me lembro e um outro software que nós utilizamos que eu não me recordo o nome, mas Rancon Office, que as suas versões gratuitas possibilitaram a realização desse vídeo. E também gostaria de agradecer a Bartzen, que é uma fábrica de cerveja artesanal aqui de Santa Maria, Rio Grande do Sul, por gentilmente, quando procurada, ter nos cedido ter nos cedido a levedura que foi incorporada ao pool de micro-organismos que nós utilizamos para a realização de um experimento com bioconcreto. No mais, um grande abraço e espero que esse vídeo possa ter contribuído, ressalto novamente, para você compreender a atividade das bactérias na inibição da biocorrosão das armaduras do concreto. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!